Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula. Aê! A nossa aula de número 8. E eu tô muito feliz, sempre tô, né? Muito feliz de estar aqui com vocês, de estar compartilhando um pouco mais da minha vida, um pouco mais da minha experiência, do meu conhecimento e da minha vivência, né, com a depressão. Tanto a minha experiência pessoal, quanto hoje a minha vivência clínica com os meus clientes que eu atendo hoje com depressão, né? E essas aulas são para te ajudar, né, a controlar tanto a ansiedade como a depressão, sem o uso de medicamento. É como se fossem dois lados da rua. De um lado a gente tem a ansiedade, do outro lado a gente tem a depressão, né? E muitas vezes a gente acaba zigue-zagueando por esses dois lados. Então hoje nós estamos aqui para poder aprender mais uma visão, né, de como eu trabalho, de como tratar a depressão ou a ansiedade sem o uso de medicamentos, tá bom? Sem o uso de remédios. Eu não sou contra, também assim, não sou a favor do uso indiscriminado, né? Então assim, eu aprendi a me tratar sem o uso de medicamentos e agora eu tô aqui para compartilhar com vocês a maneira que eu trabalho, tá? A maneira que eu acredito. Não, assim, é a minha crença. Se você quiser vir comigo, você vai ser muito bem-vindo e talvez você possa se curar. Se você não quiser, tá tudo bem também, eu não vou brigar com você. E para quem ainda não me conhece, eu sou Tico Santos, eu sou terapeuta sistêmico, sou coach, já trabalho com isso já faz mais de 10 anos, eu já passei por 2 processos de depressão, tá? Já me tratei com remédios e quando eu tomava remédio eu tentei suicídio e agora na segunda vez eu resolvi que eu não queria usar remédios e aí eu encontrei muitas terapias muito bacanas ao longo da minha vida. E eu resolvi que eu conseguiria fazer aquilo sem medicação. E consegui. Por isso estou aqui com vocês e estou aqui para compartilhar com vocês o que eu aprendi. Se eu conseguir, você também consegue. Bora lá? O tema da aula de hoje é criança interior. Vocês já ouviram falar sobre isso? Criança interior. Ela é a nossa inimiga ou é a nossa amiga na cura para a depressão e a ansiedade? Perguntinhas, você já se sentiu carente emocionalmente? Não uma carênciazinha, não. Aquela carência foda. Algo grande, um sentimento assim de limitação, sabe? Aquele sentimento, aquele vazio emocional. Como se alguém até te devesse algo, né? Como se alguém ainda tivesse um buraco dentro de você, sabe? Vocês já sentiram isso? Aquele vazio emocional? E aí, de repente, um vazio que você projeta nos seus filhos, no seu marido, no seu chefe, nos seus amigos e, por fim, até nos seus pais. E aí, já sentiram? E a baixa autoestima? E a autoestima, como é que tá? Tá alta ou tá baixa? Né? Você já sentiu uma baixa autoestima? Um medo, aquele medo infundado, um medo sem razão nenhuma, de repente ele aparece. Já se sentiu incapaz? Já, né? São tantas coisas que eu poderia colocar aqui para vocês que melhor parar, tá? Mas nós vamos dar sequência nisso aqui. E esses sentimentos que eu acabei de falar agora, eles te parecem familiares? Parece que você já sentiu, parece que você já viu eles em algum lugar? Já, né? A gente sempre vê. Bom, agora me responde aí. São sentimentos mais parecidos com o sentimento de uma pessoa adulta ou são sentimentos mais parecidos com o de uma criança? O que você acha? Lembra lá quando você tinha 5, 6 anos de idade? Talvez você não lembre, mas eu vou tentar refrescar a sua mente aí, tentar refrescar a sua memória. Mas quais são as lembranças mais remotas, assim? Então vamos nas lembranças mais remotas que você tem da sua infância. Qual é a lembrança mais remota? Você lembra do quarto que você dormia? Lembra de algum brinquedo específico? Vai lá, vai buscando, tá? E as lembranças mais remotas que você tem?
Elas são de alegria ou são de tristeza? Responde para mim. São decepções? São mágoas? São brincadeiras? São feridas emocionais? Talvez abusos? Talvez você se sentiu uma criança manipulada? Já sentiu isso? E com relação à depressão, como criança, você se sente grande e agora como adulto? Ou como adulto e criança como você se sente grande ou pequeno diante da depressão? Desligar meu relógio aqui, senão ele não vai me dar paz. Diante da depressão, você se sente grande ou se sente pequeno? Me diz agora. Diante da ansiedade, você se sente grande ou você se sente pequeno? Você se sente capaz de lidar com a ansiedade, com a depressão? Você se sente capaz de lidar com a dor que tanto a ansiedade quanto a depressão estão causando em você? Como adulto, deveria, né? Como adulto, você deveria. Se você ainda sente a maioria desses sentimentos aí que eu acabei de falar para vocês, você pode e deve estar precisando trabalhar a sua criança interior, tá? Aquelas lembranças mais remotas que a gente tem, que ainda habitam no nosso inconsciente, não no consciente, tá? Que ainda habitam no nosso inconsciente e hoje já estão tão familiarizadas no nosso ser, na nossa existência, que elas já estão no piloto automático, né? É como a gente acaba agindo, é como a gente acaba lembrando, é como a gente acaba respondendo às dificuldades, a qualquer problema que a gente encontra na nossa vida, tá? Só que, né, você não lembra como elas foram parar aí, como elas foram instaladas no seu HD, né? E quando nós somos crianças, né, quando a gente é criança, isso não é tão simples, tá? Porque um simples não na nossa infância, ele pode ganhar um outro aspecto, pode ganhar uma outra dimensão. Hoje, com o peso da sua mente adulta, você pode fazer suposições de que é fácil lidar com isso, né? Que você pode, que é fácil esquecer, deixar essas lembranças para trás. Mas como era quando você era criança? Né? Você pensa assim hoje porque você se esqueceu como você pensava quando você era criança. A dimensão que as coisas tinham na sua infância, né? O sofrimento que você criou, projetou na tua infância. Hoje, como adulto, é fácil você olhar para uma situação e falar assim, eu devia ter feito isso, essa criança deve pensar dessa maneira. Mas como criança, você pensou daquela maneira? Você agiu da maneira correta? Não, com certeza não, né? Hoje, com certeza, você consegue lidar melhor por conta da maturidade, por conta da sua vivência, por conta da sua experiência, por tudo que você já passou. Mas quando criança, com certeza você não tinha nem recurso, nem maturidade para olhar para as experiências que você passou, né? Para interpretar e assimilar aquelas experiências, aquelas vivências de uma outra maneira. Hoje você tem capacidade para fazer isso. Naquela época, me desculpa, não tinha a mínima capacidade, porque você não tinha maturidade, né? É igual você querer aconselhar um adolescente de 18 anos, dizer para ele o que ele tem que fazer. Parece que é muito óbvio, mas com 18 anos, gente, lembra? Nem a gente tinha maturidade para fazer as coisas. Agora imagina lá quando você tinha 5, 6 anos de idade. Era muito mais difícil interpretar as coisas, né? Porque a gente dava um outro colorido para a vida. E essa criança que está aí dentro de você, muitas vezes está governando a tua vida. Tá dirigindo o que você faz. As suas emoções, os seus pensamentos, as suas ações, né? Mas a pergunta que eu te faço é seguro deixar a sua vida nas mãos dessa criança? Aquela mesma criança, sem maturidade, sem responsabilidade, sem vivência. É seguro deixar a sua vida nas mãos daquela criança? Você daria, perguntinhas básicas, você daria o seu cartão de crédito nas mãos dessa criança? Ou de qualquer criança, né? Você daria seu cartão de crédito na mão de uma criança e daria a senha para ela?
Você permitiria que essa criança vivesse uma noite de amor? Pesada essa. Você permitiria que essa criança fosse procurar emprego? Trabalhar? Né? E por que, afinal, você deixa essa criança governar a sua vida? Decidir o rumo que você dá para ela, o destino que você dá para ela. Para onde você guia a tua vida, suas decisões, suas ações, suas emoções. Imagina que a sua vida fosse um carro, um veículo, né? Você daria a direção desse carro a uma criança ou a um adulto? A uma criança seria loucura, né? Ela poderia até saber dirigir o carro, não tem problema. Mas seria seguro? Teria direção? Não. Por isso que criança tem que ir no banco de trás. E na sua vida tem que ser assim. A criança tem que vir por baixo. O adulto tem que vir por cima. Com seus pensamentos, com suas ações, tá? Com seus sentimentos. Uma criança não tem capacidade de lidar com essas coisas, mas muitas vezes a gente está colocando essa criança no volante, guiando, dizendo para onde ela quer ir, o que ela vai fazer, que velocidade que ela anda, se ela para, se ela anda, se ela estaciona, se ela dá cavalo de pau. Essa é a criança determinando a nossa vida, né? A gente faz isso, né, enquanto criança, porque a gente tem um ganho emocional, tá? A gente precisa sobreviver a alguma situação, então a gente cria algumas coisas, algumas mentiras para poder sobreviver a algumas situações. Quando algum adulto fala pra gente assim, sua mãe não te ama, fala brincando, mas como a gente ouve aquilo quando criança? Como é que você ouviu quando seu irmão falou que você foi adotado, que você foi achado numa lata de lixo? Então você cria situações e reações para você sobreviver emocionalmente àquelas falas que não são verdadeiras, mas quando criança você não sabe. Você duvida se você realmente foi achado numa lata de lixo, se você foi adotado. E se foi adotado, tá tudo bem também, né? Existe muito amor. Mas a gente duvida de todas essas situações e fica muito difícil lidar com isso enquanto criança, né? E você não espere atitudes diferentes do seu adulto se você continuar deixando que essa criança e as experiências distorcidas da infância que ela viveu possam determinar o rumo que você vai dar para a sua vida, o rumo que você vai dar para o que você quer, para o seu destino. E aí eu te pergunto, você quer sair da depressão? Você quer parar com essa ansiedade? Controlar a sua ansiedade? O que sua criança diria nesta pergunta? A criança, ela tem um ganho quando ela está doente, porque ela é vista, ela é cuidada. E você? E seu adulto, o que seu adulto responderia? O seu adulto, que ganho, tipo de ganho seu adulto tem? Seu adulto volta a ser criança, volta a ser visto, volta a ser olhado, volta a ser cuidado. Então tem um ganho também, tá bom? E às vezes a gente se permite estar nesse lugar. Então hoje, como adulto, como adulta, experiente, madura, vivida, você tem uma oportunidade de ressignificar todos os traumas que você passou na infância, todas as dificuldades, todas as dores, todas as distorções que você criou enquanto criança, tá? Porque essas distorções elas estão instaladas aí no seu jeito de ser, em quem você é. E hoje você nem sabe mais, porque você não lembra de onde veio, tá? Mas como adulta, você tem a capacidade e a oportunidade de curar a sua criança interior e toda a visão distorcida que ela produziu para se proteger, para sobreviver emocionalmente àquela época. Só para vocês terem uma ideia, nas maiorias das constelações que eu faço, o cliente sempre tem que trabalhar esse tipo de visão.
Eu digo que quase 80% das constelações que eu faço, eu sempre mando para o cliente uma dinâmicazinha para ele trabalhar a criança interior dele. E não são só pessoas depressivas que agem assim não, tá? Aliás, nem todas as pessoas depressivas têm essa dinâmica, têm esse comportamento, tá? Da criança interior. Tem problemas com isso. A depressão ela pode surgir de diferentes formas e situações e origens, tá? E pode se desenvolver também de maneiras diferentes. O que eu estou fazendo aqui é um exercício dentro daquela visão que eu tenho, dentro daquilo que eu compus como forma de tratamento para as pessoas que têm depressão e tratam comigo, tá bom? Sem que eu não uso medicamentos. Então, esse é um tema que eu sempre abordo com os meus clientes. E é um tema sempre muito rico e com uma eficácia muito grande, tá? Então, voltando aqui novamente, eu sempre passo para as minhas clientes uma dinâmica para que ela tome as rédeas da sua vida novamente, para que ela possa controlar, colocar a criança interior dela no lugar dela, tá? E que ela, como adulta, possa governar a sua própria vida, tá bom? E tem clientes, como vou dar alguns exemplos aqui para vocês, tem clientes que têm comportamentos infantis com o marido, tem outros que têm esse tipo de comportamento infantis com relação aos filhos, né? Invertendo muitas vezes de lugar com os filhos, colocando eles como pais e cobrando deles comportamentos que deveriam ser dos seus pais e não deles, como filhos. Uma total inversão, percebe? Eu falo assim, é fácil ver, né? Quando você coloca seus filhos como, você tem que me dar. Não, quem tem que dar é um pai para o filho, o grande dá para o menor. Mas meu filho já é adulto, agora ele tem que me dar. Não, nunca. Um filho sempre é pequeno diante dos seus pais, porque se ele for grande diante dos pais, ele é pai e o pai é filho. Então há uma inversão, tá bom? Então isso é importante a gente olhar. E tem clientes adultas que ainda cobram dos seus pais, né? Então estão no lugar, mas elas cobram como se os pais ainda fossem responsáveis por tudo aquilo que lhes falta, né? Amor, segurança e até objetos, tá? Tipo roupa, carro, posses, casa, todos os seus desejos infantis. Um adulto ainda cobra do pai esse tipo de comportamento, esse tipo de coisa. E um adulto deveria já estar numa fase onde ele teria que se dar tudo aquilo que lhe é necessário, tá? E um pai, o objetivo de um pai e de uma mãe é tornar-se desnecessário para o filho, para que o filho possa caminhar sozinho. Agora, se esse filho tem a criança interior ferida, normalmente ele vai cobrar desses pais o resto da vida, que esses pais lhe deem aquilo que lhes falta, tá? Parece, sabe, eu gosto daquela cena assim, ó, daquele passarinho, um filhote de passarinho no ninho, com a biquinho lá assim, esperando que o passarinho pai, o passarinho mãe, venha trazer a minhoquinha no bico para eles. Tá? Essa é a visão. Que parece que a gente fica ali esperando o nosso pai e nossa mãe vir com a mamadeira ou com o alimento, com aquilo que nos é necessário. Como adulto, será que a gente não é capaz de conquistar essas coisas hoje, de fazer a nossa própria mamadeira, de tirar o nosso próprio leite, de ganhar o nosso próprio sustento, nos dar uma casa, um carro, roupas, uma esposa, filhos? Será que nós não somos capazes de governar a nossa própria vida como adultos? Eu não estou falando de uma vida de luxo, eu estou falando do necessário, do básico, tá? E é muito normal esse tipo de comportamento, tá? Muito mais do que nós imaginamos. Eu percebo bastante isso, tá? Principalmente nos meus clientes com depressão. Porque eles esperam, é como se o mundo devesse para eles alguma coisa. É como se eles ficassem esperando do mundo, que o mundo tivesse em dívida com eles, que eles são coitadinhos. Tá? É um sentimento, eu falo assim, ninguém gosta de admitir. Mas eu estou falando de mim, porque eu já tive depressão 2 vezes, e eu estou falando para vocês como eu me comportava, como eu agia, tá? E eu confesso que eu tenho que me policiar até hoje para não cair nessas armadilhas, tá? Para não ficar ouvindo a minha criança interior dizendo do que eu preciso, o que eu devo fazer. E a diferença entre uma criança e um adulto, sabe qual que é? Que a criança faz aquilo que ela quer, um adulto faz aquilo que precisa.
Você está fazendo o que precisa para a sua vida? Ou você está fazendo o que aquela vozinha interior está falando para você fazer? Essa é a diferença. Porque se você for um adulto de verdade, você tem que fazer aquilo que você precisa, o que é necessário. Né? Comer direito, dormir bem, trabalhar, as coisas que são pertinentes à vida de uma pessoa adulta. Agora, aquela pessoa que come desregrado, é uma criança que vai enchendo o papo, vai enchendo a vida dela, né? E assim, tem muita gente que fala, Tico, mas eu não penso assim. Bom, tá tudo bem. Eu não acredito que isso seja um problema. Eu não acredito que exista isso. Eu tive uma infância muito boa, nunca tive esse tipo de problema. Eu não acredito nisso aí, não. E eu queria que você parasse um pouquinho, tá? Eu queria que você visse por uma nova perspectiva, tá? Mas eu queria que você mantivesse a sua mente aberta para poder olhar sobre um novo ângulo, de preferência, sai até do lugar que você está, vai para um novo, ou vai para frente de onde você está, para você ver a coisa sob uma nova perspectiva, para você conseguir enxergar o que eu vou querer ouvir, né, o que eu vou te falar aqui, ver o que eu estou te falando, e pensar, abrir sua mente para tentar ver sobre outros olhos. Se você não compreendeu, não concordar, tá tudo bem. Mas eu queria que você visse sobre uma nova perspectiva, pode ser? Então assim, eu queria dar um exemplo que eu sempre uso nas minhas constelações, né, quando eu estou trabalhando, que é o exemplo da mãe. Imagina ali uma criança de 5, 6 anos de idade. Ela acabou de fazer uma arte e a mãe está atrasada para trabalhar. Aí a mãe sai para trabalhar e deixa aquela criança lá. Por quê? Porque assim, qual é o fato? O fato é que a mãe saiu para trabalhar. Porque ela precisa ganhar dinheiro, porque ela precisa pagar as contas, porque ela precisa pagar a escola, precisa pagar a comida, precisa pagar um monte de coisa. Que é a nossa vida de adulto, é assim. Infelizmente, é assim. Mas você tem que sair para trabalhar. Aquela criança acabou de fazer uma arte. Aí ela pensa, minha mãe não me ama. Ela não aceitou o que eu fiz. E por conta da minha arte, minha mãe está me punindo. Ela está indo embora e ela nunca mais vai voltar. Porque eu sou uma criança má. Eu sou ruim. Eu errei. E agora eu vou ter que pagar pelo meu erro. E aí essa criança começa a gerar um monte de caraminholas na cabeça, né? Um monte de mentiras para poder sobreviver emocionalmente àquilo. No final do dia a mãe vai voltar para casa e vai estar tudo bem. Mas essa criança ela já criou um monte de ilusões, um monte de historinhas para ela poder sobreviver àquela ausência da mãe. E qual é o fato? Né? De novo, qual é o fato? O fato é que a mãe saiu para trabalhar. Mas a criança não compreende que a mãe precisa sair para trabalhar, que a mãe necessita trabalhar, porque a mãe precisa fazer isso. É uma necessidade da mãe não, do adulto, né? E a criança vai criando situações, né? Então assim, aí ela vai, para sobreviver, ela vai criando um monte de mentira, um monte de fatos que não são verdadeiros. Ela vive num mundo lúdico, onde tudo é grande, tudo é enorme, onde tudo é maior que ela, tudo é mais poderoso que ela, né? Ela precisa criar proteções emocionais, tá? Para ela poder sobreviver. Então, assim, pela visão da criança, há uma distorção, tá? O fato é que a mãe só saiu para trabalhar e tá tudo bem, a mãe volta no final do dia, mas para essa criança não foi bem assim que aconteceu. Tá? Então é isso que eu quero mostrar, porque hoje é fácil você olhar e falar assim, não, a mãe tem que sair para trabalhar e a criança tem que compreender, ou até você falar para os seus filhos, falar assim, olha, a mamãe está saindo para trabalhar, tá? A mamãe precisa sair para trabalhar porque eu preciso pagar as contas. Gente, eu conheço adolescente aí que ainda não pensa assim, tá? Ainda se sente abandonado pela mãe, não compreende o valor do dinheiro, não sabe como é que é, tá? E aí a criança vive nesse mundo lúdico, onde tudo é grande, tudo parece impossível de se resolver. Agora, que tal se a gente parasse um pouquinho, né? Se você aceitou o que eu falei, tá tudo bem, se não aceitou também tá tudo bem, tá bom? Agora, que tal a gente parar um pouquinho, se você chegou até esse ponto aqui comigo no vídeo, né, 25 minutos de vídeo, eu queria que você experimentasse uma dinâmica, a dinâmica da criança interior. Você topa fazer uma dinâmica comigo? Então vamos lá. Eu queria assim, primeiro que você buscasse um lugar tranquilo, um lugar calmo, um lugar onde
com silêncio, onde você não fosse aí atrapalhada por uns 10, 15 minutos. Então, onde você pudesse vivenciar essa dinâmica comigo. Se não der, pausa o vídeo e continua depois, mas é muito legal você fazer essa dinâmica, tá bom? Então vamos lá. Em silêncio, tá? Se você conseguir, coloca uma musiquinha aí para você poder relaxar. Eu vou tentar colocar aqui, vamos ver se eu consigo. Vamos colocar no YouTube aqui uma musiquinha daquelas de meditação. E meditação. Pronto. Peraí que tá começando. Ver se não tem propaganda. Deixa eu liberar o som. Então vamos lá. Senta nesse lugar tranquilo. Você pode sentar ou pode deitar, o que você preferir. Se você for sentar, ó, senta assim, com a coluna na ponta da cadeira, onde você consiga ficar com a coluna reta, tá? Para você ter uma postura melhor, tá? Onde você possa relaxar. De preferência, se você conseguir também ficar descalço, com o pé no chão, melhor, tá? E aí, opa, agora ficou alto. E aí ou você se deita, tá? Fica retinha, não fica toda curvada. Relaxa. E eu quero que você respire profundamente. Então, puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. E tenta soltar muito mais ar do que você puxa. Um exercício gostoso é você fazer isso em 4 tempos para inspirar e 8 para expirar. Vamos fazer? Então vamos lá. Inspirem 1, 2, 3, 4 e expira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De novo, inspirem 1, 2, 3, 4 e expira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais uma vez, inspirem 1, 2, 3, 4 e expira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vamos lá, fecha seus olhos, relaxa. Imagine hoje o seu adulto saindo para uma caminhada. E a sua adulta vai pelas ruas. E de repente você se depara com uma rua que parece familiar. Uma rua que você parece conhecer. A rua, as casas, as pessoas que estão ali são bastante similares às suas lembranças. E no portão de uma dessas casas, você avista um portão que está aberto, você avista uma criança brincando. E imediatamente você reconhece essa criança. E sabe por quê? Porque essa criança é você. Você tem ali por volta de 5 anos de idade, 6 anos de idade. Não mais que 10, tá bom? Tenta lembrar do rostinho que você tinha quando você era criança. A roupinha que você estava usando. Quanto mais rico, quanto mais detalhe você der a essa dinâmica, melhor. E veja aquela criança ali brincando. E olha que incrível, você reconhece o lugar. É a mesma casa que você cresceu, onde você viveu toda a sua infância. Você olha novamente para a criança e você vê o quão linda você era, o quanto que você era feliz, ou não tem problema. Repare no seu olhar, nos seus cabelos, no seu corpinho franzino. Repare nos seus olhos, no seu sorriso. Tá faltando algum dente? Lembra quando você era, como era bunguelinha? Lembra da roupa que você estava vestindo? Quantas lembranças boas, né? Dessa época. Sinta isso no seu corpo, agora.
Mas quando você olha novamente para essa criança, quando você repara bem nela, você nota que tem algum sentimento que está incomodando aquela criança. Um medo, uma insegurança, talvez um abuso, sentimento de rejeição, de manipulação, falta de amor, abandono. O que é que estava incomodando aquela criança? E está tudo bem. Talvez ela tenha presenciado alguma cena que ela não queria. Talvez isso tenha acontecido na escola, ou na casa, ou no vizinho, né? Alguma cena que ela viu e não gostou. Alguma coisa que ela ouviu e não queria ouvir. Por ser uma criança. Por não se sentir protegida naquele momento. E tá tudo bem. Pois o seu adulto está ali na cena, junto com ela. Então segure as mãos da sua criança. E aos poucos, vai trazendo essa criança para os seus braços. Vai acolhendo a dor dessa criança. Eu estou arrepiado aqui. Diga a essa criança que você também sente a dor que ela sente. Que como adulta, você conseguiu superar essas lembranças, que elas ficaram no passado. E que juntas, você e a criança podem superar para tudo isso. Diga para ela que essas lembranças fazem parte do seu passado, da sua história, e que está tudo bem, e que você aceita tudo isso que aconteceu. Diga para você: eu aceito tudo como foi. Como você se sente? Mas agora, diga para sua criança que como adulta, você pode cuidar de vocês duas. E diga para ela: eu honro minha pequena, eu honro a nossa história. E tudo que aconteceu conosco, tudo que você passou, minha criança, em honra a você, eu aceito. E eu te dou um lugar seguro no meu coração. A partir de hoje, eu te dou um lugar de segurança no meu coração. De hoje em diante, você pode se sentir amparada, pode se sentir segura, amada, aceita, de verdade acolhida. E como sua adulta, eu posso te dar tudo que te faltou e ainda me falta. É o amor dos nossos pais que a gente não teve, a segurança deles. Tudo foi como foi, mas isso não precisa mais dirigir a nossa vida, nem decidir o nosso futuro. Hoje, como adulta, eu tenho a força e a maturidade, minha criança, para comandar o que eu sinto e como eu sinto. Eu posso nos proteger e cuidar da gente. Então olhe bem para sua criança, olhe bem nos olhos dela e veja se ela realmente se sente segura nos seus braços, com o que você está dizendo para ela. Veja se ela se sente amparada, se ela se sente vista. E diga para ela que agora ela está segura. E aos pouquinhos, você pode se despedir da sua criança e deixá-la ali segura, confiante em você, que você está olhando para ela. Então você vai precisando da sua respiração, sentindo a tua respiração. E quando você sentir que a sua criança ficou segura e que você está bem, você vai fazer uma inspiração mais forte e vai soltar profundamente. Então você vai abrir seus olhos. E aí, como ficou sua criança? Gostou da dinâmica?
É uma dinâmica muito legal que você pode repetir ela quantas vezes você precisar. É uma dinâmica muito rica. Eu sempre faço isso com os meus clientes. Tá? O ideal é que você refaça essa dinâmica por pelo menos 21 dias, que é o tempo para poder instalar um novo caminho neural, né? De segurança e de resolução dessas crenças, dessas limitações que a gente tem. Tá? Então você vai estabelecer um caminho neural de segurança. Passa por 21 dias e depois me conta aí como que você se sentiu. Mas me conta também como você se sentiu agora, depois de fazer essa dinâmica. Era essa dinâmica, era essa aula que eu tinha preparado para vocês hoje. Tá? É uma aula que eu acho muito linda, é uma aula que eu gosto muito de dar, uma aula que eu gosto muito de fazer, uma dinâmica que eu gosto muito de fazer. Então, um assunto que eu gosto muito de falar. E é especial para o propósito que a gente tem aqui, que é curar a depressão, curar a ansiedade, sem o uso de medicamentos. Tá? E a gente pode começar a curar o nosso interior, a curar de dentro para fora. Tá? Eu agradeço demais de vocês estarem aqui comigo. Tá? Eu não quero me alongar na aula, para não ficar uma aula longa e chata. Mas eu agradeço demais a sua presença, agradeço demais a sua audiência. Curte o vídeo, compartilha com as pessoas que você ama. Veja se esse vídeo pode chegar a pessoas que não têm acesso à medicação, que não têm acesso a médicos, que não têm acesso à saúde. Né? É esse o intuito dessa aula, é esse o intuito do meu trabalho. Deixa eu diminuir aqui. Então assim, gente, agradeço demais e espero que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês tenham um ótimo dia aí pela frente. Não sei que hora que você assistir esse vídeo, mas que ele seja de grande conhecimento para vocês e de grande transformação. Tá bom? Fiquem com Deus. Muito obrigado pela presença, pela audiência. Até mais.